Saber, através da sua história, se o seu problema de ereção é causado por um problema de saúde. Oi, gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre alguns aspectos da história clínica que podem nos ajudar a entender se o problema de ereção que o paciente está tendo é ocasionado por certos problemas de saúde. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Nós sabemos que certas doenças, pela sua prevalência e pela existência delas, elas podem causar um problema de ereção ao longo de um tempo. E a gente entende que homens que estão passando por essas doenças em algum momento, depois de algum tempo, eles podem desenvolver principalmente problemas de disfunção erétil. E dentre essas doenças, as mais implicadas nessa situação, que nós podemos citar são a pressão alta, que a gente chama de hipertensão arterial, o diabetes, que é o açúcar alto no sangue. A gente pode citar também certas doenças crônicas, tais como insuficiência nos rins, insuficiência no seu fígado, o sedentarismo, o tabagismo e outras doenças, algumas doenças, por exemplo, de ordem endocrinológica, tais como uma baixa da produção de testosterona, um mau funcionamento da sua tireoide. Todas essas doenças, elas podem causar com que você tenha um problema de ereção ao longo do tempo. Até mesmo níveis elevados de colesterol e triglicerídeos também podem ser algumas das doenças que podem dar problemas de ereção. E algumas características da história do paciente nos ajudam a entender se o problema de ereção está ou não sendo causado por essas doenças, ou se o somatório dessas doenças pode ser o responsável por esse problema. E a gente questionar o paciente a respeito dessas ocorrências é extremamente importante para avaliarmos a maior probabilidade da sua disfunção erétil ser causada por essas doenças. Então, essas doenças, quando o paciente tem esse problema de disfunção erétil, a gente chama de disfunção erétil de etiologia orgânica, ou seja, é algum problema que ele tem no seu corpo responsável por essa dificuldade de ereção. Qual que é o primeiro aspecto que nos ajuda a entender essa situação? É a idade do paciente, tá? É muito mais provável que homens mais velhos tenham mais doenças crônicas. É mais fácil você encontrar, provavelmente, um quadro de diabetes num paciente mais velho, uma hipertensão arterial, às vezes não tratada, às vezes um colesterol alto e triglicerídeos também, em homens que têm uma certa idade. Por isso que esses problemas de ordem orgânica de disfunção erétil costumam ser mais comuns em homens que têm uma idade maior. Logo, quanto mais velho o paciente for, é maior a probabilidade do seu problema de disfunção erétil ser causado por alguma doença que esteja prejudicando a sua saúde. Outro aspecto bastante interessante diz respeito ao início da dificuldade de ereção. Como assim? Então, geralmente, esses homens, eles observam que essa dificuldade de ereção, ela começa há algum tempo, tá? Então, geralmente são alguns anos de que ele vem observando que isso está acontecendo. Logo, esses homens se queixam que esse problema já acontece às vezes por mais de uma década. Não é uma coisa que aconteceu repentinamente. O que vai fazendo com que eles às vezes se acostumem com essa situação e por isso que muitas vezes eles demoram a procurar o médico. Então, o paciente que ele vai tendo um declínio progressivo da qualidade da ereção, tá? Então ele vai observando esse declínio ao longo do tempo. Outra coisa também que nos ajuda a entender a presença desse problema é a qualidade da ereção deste homem. Como assim? Por exemplo, esse homem, na boa parte das ereções, ele não consegue uma ereção
plenamente rígida. A rigidez do seu pênis nunca fica plena. O pênis fica, vamos dizer assim, como se meio borrachudo. Por quê? Todas essas doenças que eu comentei, elas dificultam a chegada de sangue no pênis. E por isso o aporte de sangue, muitas vezes nesses homens, não é suficiente por conta das doenças que eles já têm. Desse modo, esses homens, na boa parte dos casos, não conseguem ereções plenas. A sua rigidez é muito diferente das que ele tinha antigamente. Por isso, esse é um outro aspecto bastante interessante que nos ajuda a entender essa situação em si. E talvez o aspecto mais característico e o aspecto que realmente fale mais favoravelmente a esse acontecimento é a ausência, na verdade, das ereções matinais. Então, ou ereções espontâneas que aconteçam ao longo do dia. Tá? Então, esse homem, ele observa que essas ereções que aconteciam, por exemplo, de manhã, antes dele ir ao banheiro fazer xixi, por exemplo, ou quando ele estava dentro do seu carro, no trânsito, não acontecem mais com tanta frequência e, em alguns casos, elas acabam não acontecendo mais em nenhum momento. Por quê? Porque também, como eu falei antes, existe uma dificuldade da chegada de sangue no pênis. E a gente sabe que homens que tenham boa saúde, eles têm diversas ereções espontâneas ao longo do dia, mesmo que eles não estejam excitados. E esse aspecto não envolve nenhuma avaliação subjetiva. O homem, ele simplesmente vai perceber que isso não acontece, porque as outras avaliações que eu comentei antes, talvez podem envolver mais um aspecto de subjetividade nesse caso. E é o que não acontece na ausência, na verdade, das ereções matinais e das ereções espontâneas que acontecem ao longo do dia. Esses aspectos, eles nos ajudam a entender e estabelecer qual que é a mais provável causa de disfunção erétil nesses homens. O que não quer dizer que outros aspectos da história não tenham importância nessa hora, ou até mesmo aspectos de ordem emocional não estejam interferindo nessa situação. Mas, de qualquer forma, a gente entender e questionar o paciente a respeito dessas ocorrências, dessas situações, nos ajuda a direcionar e entender melhor qual que é o seu problema de ereção. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.